em Marcos 10, versículo 46. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Marcos 10, 46. A palavra do Senhor diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, neste momento nós nos colocamos na tua presença, depois de louvar, depois de exaltar e de adorar o seu nome. Agora, neste momento, eu te peço, Senhor, que diminua eu e que cresça o Senhor, que a tua glória, a tua luz venha brilhar neste lugar. Fala, Senhor, ao nosso coração. Ministra, Senhor, em minha mente, usa-me como canal e como instrumento. E eu repreendo agora todas as forças contrárias que vêm tirar a palavra dos nossos ouvidos. E que neste momento os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Pregar e falar sobre um tema novo, uma palavra nova, algo que ainda não foi pregado, é muito difícil. É difícil, porque a igreja fica pensando, o que pode sair dali? O que pode vir dessa palavra? Mas pregar uma palavra que nós já ouvimos inúmeras vezes, muitas vezes, eu sou convertida há 35 anos, 35, né? Há 35 anos, eu já ouvi essa palavra muitas vezes e de muitas maneiras. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada ministração. E o Senhor fala ao nosso coração de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que nós precisamos. A palavra, primeiro, ela tem que passar pelo pregador, para que ela possa ir para a nave da igreja e abençoar. E essa palavra, hoje à tarde, quando a pastora Zélia me ligou, já era 4 horas, né, pastora? 4h30. Eu falei, meu Deus, eu vou falar sobre o quê? A sua igreja precisa de quê? Eu preciso do quê? E aí o Senhor foi me levando e Ele me lembrou. Como é a fé? Aí Ele disse ao meu coração, a fé, ela é cega. Mas ela não é surda. Amém? Então vamos entender por quê. A palavra do Senhor diz que havia um cego por nome Bartimeu, esse não era o nome dele, por quê? A Bíblia não fala o nome dele. Porque Bar, ele significa filho, e Timeu era o nome do pai deste cego. Então, Bartimeu significa filho de Timeu. Eu também aprendi isso hoje à tarde, porque eu fui pesquisar. E a palavra diz que o Senhor Jesus, ele foi para Jericó, mas ele não ficou em Jericó, ele passou por Jericó. Ele entrou em Jericó, ele saiu de Jericó, indo para Jerusalém. Vamos trazer isso para nós. Vamos trazer para a nossa vida. Onde nós estamos? Hoje, nós estamos em Jericó. Por que, pastor, em Jericó? Porque nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. É para lá que nós vamos. Então, aqui é o nosso lugar só de passagem.
Nós estamos nesse mundo só de passagem. Nós estamos nesse mundo para aprender de Deus, para um dia morarmos na Nova Jerusalém. Eu quero ir para a Nova Jerusalém. E você? Você quer ir para a Nova Jerusalém ou quer ficar em Jericó? Eu não quero ficar em Jericó. Eu quero ir para Jerusalém. E nós estamos a caminho da Nova Jerusalém. E é para lá que nós vamos, com toda certeza, porque nós estamos lutando para isso. E a palavra do Senhor diz, ela continua dizendo que Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ele tinha que estar à beira do caminho. Ele não podia estar no meio do caminho, porque se ele estivesse no meio do caminho, ele atrapalharia a multidão que vinha vindo. Jesus, ele sempre esteve junto com os discípulos e com a multidão. Porque a multidão o seguia e os discípulos estavam com Jesus. Você não vai ver na palavra Jesus, depois que ele chamou todos os 12, sozinho. Ele sempre estava acompanhado dos discípulos. E se Bartimeu estivesse no meio do caminho, ele atrapalharia a multidão. Então, onde ele estava? Ao lado. Ele estava à beira do caminho. E a palavra continua dizendo: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando se diz Jesus de Nazaré, tem uma passagem na Bíblia que diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, Nazaré não era um lugar bem visto. Nazaré não era um lugar de posses, de grande cidade. Era um lugar, era uma Ituverava, vamos dizer assim. Era uma Ituverava, lá da onde que eu nasci. Uma cidadezinha feia. Uma cidadezinha feia, de uma gente feia. Só eu saí de lá, porque eu saí bonita, linda, gorda. Então, é brincadeira, irmãos. Ituverava é pequenininha, é um ovinho, é feinha, mas tem muita gente boa lá, mesmo porque minha tia está lá. Mas, eu quero dizer que, vocês entendam, Nazaré não era um lugar bonito e benquisto na época. Quem vinha de Nazaré não era gente boa, não era algo bom. Mas o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós, ele veio de Nazaré. Ele veio de lá. Mas, eu separei para você hoje o que o Senhor colocou no meu coração. O clamor de Bartimeu. Olha a inteligência deste homem. Olha a sabedoria deste homem. Ele não disse: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Não foi isso que ele disse. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Então, a princípio, nós vamos ver que ele foi muito inteligente. Muito inteligente. Porque ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos em mais uma passagem do clamor. Quando ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você vê aí que ele estava adorando a Jesus. Porque somente quem sabe quem é Jesus pode dizer: tem de misericórdia de mim. Por que tem de misericórdia de mim? Porque ele se humilhou, ele estava à beira do caminho, ele era um homem que mendigava. Ele não era ninguém para a sociedade. Ele era simplesmente um homem que estava à beira do caminho, sofrendo, mendigando e cego. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a multidão diz para ele: para de falar, para de gritar, ele não vai te ouvir. Mas ele, na sua persistência, ele continuou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não desistiu, ele insistiu, ele persistiu e ele perseverou. A palavra do Senhor diz que batei, batei e abrir-se-vos-á. A palavra do Senhor diz que se nós buscarmos de todo o nosso coração, nós receberemos do Senhor aquilo que nós necessitamos.
A palavra do Senhor, ela é linda e ela é maravilhosa. Como desistir de querer e ter a certeza que de Jesus, filho de Davi, sairia a cura dele? Se nós continuarmos lendo a palavra, a Bíblia fala que Jesus ouviu, de tanto ele gritar, de tanto ele insistir, de tanto ele persistir, Jesus o ouviu. Imagine uma multidão imensa, de 5.000 pessoas ou mais, suponhamos que 5.000 pessoas, imagine o burburinho, o falatório, mas no meio de toda essa multidão, Jesus ouviu a voz daquele cego. Amados, às vezes nós estamos envoltos por tantos problemas, tantas dificuldades, tantas enfermidades, tantos problemas físicos, emocionais e espirituais, que como a multidão sufoca que a nossa voz chegue a Jesus. Mas você pode ter certeza de como Jesus ouviu este cego, ele ouve a você, ele ouve a mim. Não tem enfermidade que Jesus não possa curar, não tem problema que Jesus não possa resolver, não tem dívida que não pode ser paga através de Jesus, porque ele é o médico dos médicos, o advogado dos advogados, aquele que dá a última sentença é ele. E esse cego não desistiu, ele continuou a insistir: tende misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. E o Senhor Jesus o ouviu a voz daquele cego. E nessa noite o Senhor Jesus está ouvindo a nossa voz, porque numa noite de chuva, um dia cansativo, depois do trabalho, onde nós estamos? Na presença do Senhor. Eu tenho certeza que todos nós aqui precisamos da mão do Senhor. Todos nós aqui precisamos que Jesus ouça a nossa voz nessa noite. Amados, eu disse para vocês que a fé, ela é cega. Amém? O que a palavra diz a respeito da fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não, mas que... A palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então, a fé é cega. A fé, ela ouve. A nossa fé, ela ouve. Porque a palavra do Senhor diz que ouvindo a palavra do Senhor, nós vamos crer no Senhor. Então, a fé, ela é cega, mas ela ouve. Este cego, ele não via, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Então, o que ele fez? Ele botou a fé dele em ação. Ele colocou a fé dele em ação. E essa fé em ação, ela ouviu e ela viu o milagre. Amados, prestem atenção nessa noite. O Senhor não está aqui porque você ou porque eu precisamos dele. Ele está aqui porque Ele precisa que nós nos levantemos, como esse cego fez, levantou da beira do caminho, se ergueu, tirou a sua capa, capa de vergonha, capa de pecado. É isso que o Senhor Jesus quer de nós nesta noite. Levante-se, igreja, acorda, igreja, desperta, igreja. Você não veio aqui só por vir, você não veio aqui para dormir no banco, você veio aqui para ver Jesus falar. Tira a sua capa nesta noite, porque você vai ver o meu milagre. Tira a sua capa de tristeza, tira a sua capa de angústia, tira a sua capa de vergonha, tira a sua capa de dor, porque hoje o Mestre te chama. Sai da beira do caminho, porque a tua vitória está a caminho de você nesta noite. O milagre está a caminho, amados. Para de se paralisar, para de ficarmos parados à beira do caminho, para de ficarmos na nossa zona de conforto. O cego, a primeira coisa que ele fez foi arrancar a capa. Quando ele jogou a capa, ali o Mestre viu o que ele queria.
Tira aquilo que te interrompe de estar na presença do Senhor. Tira aquilo que te impede de receber a vitória do Senhor. Porque hoje o milagre chegou na sua vida, amados. Chegou na minha vida. É propósito de Deus. É um dia para ser aquele divisor de água. Tenha fé, a vitória vai vir. Tenha fé, a cura vai vir. Tenha fé, a libertação vai vir. Eu casei a minha filha há poucos dias. O ninho está vazio, Júnior. Casei a minha filha, Fran, poucos dias. Agora ela foi viver a vida dela com o marido dela, um bom homem, um bom rapaz. Foi fruto de muita oração. Ela está feliz, ele está feliz. Até a Pipa foi embora junto. Até a Pipa foi. Só eu e o marido. E é eu e o marido que vamos vencer todas as batalhas por Cristo Jesus. É eu e o marido que vamos interceder por nossos filhos. Porque o milagre vai acontecer. Porque a capa eu já lancei lá fora há muito tempo. E hoje eu sigo na presença do Senhor. Mas tem um porém, depois que o cego arrancou a capa, depois que o cego se libertou de toda vergonha, de toda dor, de toda tristeza, o mestre diz para ele: o que queres que eu te faça? Para pensar. Eu, no lugar daquele cego, eu ia querer o quê? Não, cão guia não. Ele queria comida? Poderia. Sim, ele não tinha comida, tinha? Não. Ele poderia querer dinheiro, uma esmola? Poderia, não poderia? Não. Ele não quis. Oi? Roupas novas, arrancou a capa, roupas novas? Não. O que ele disse? Mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. Amados, olha a responsabilidade deste homem. Dizer eu quero ver, coloca ele numa situação muito complicada. Porque um cego à beira do caminho, ele não poderia sustentar uma família. Amém? Não poderia trabalhar. Um cego à beira do caminho, ele não poderia ter uma casa, uma esposa, uns filhos. Até ali, não. Mas se ele parasse de mendigar aquilo que era conforto para ele, mendigando, recebendo um dinheirinho de vez em quando, ou tendo um alimento de vez em quando, poderia ser cômodo para ele. Mas ele disse: não, mestre, eu quero ver. E ele sabia de todas as responsabilidades que viriam depois que ele passasse a enxergar. Olha para nós nesta noite. Quando nós saímos do lamaçal do pecado, quando nós tiramos aquela capa de sujeira, olha, a nossa responsabilidade em seguir Jesus é ter uma vida cheia de compromisso, é ter uma vida farta, é ter uma vida na presença do Senhor, é ser o motivo de quando as pessoas olharem para nós e dizer: ali verdadeiramente vai um homem e uma mulher de Deus. Eu trabalhei num lugar há pouco tempo, em que a pessoa para quem eu trabalhei, ela se dizia evangélica, serva do Senhor. Eu não ia comentar isso, mas o Senhor me impele a comentar isso e eu vou falar. Ser servo de Deus, nós temos que saber muito bem aquilo que nós fazemos. Ser servo de Deus implica em muitas coisas, porque falar eu sou serva de Deus é fácil, é ou não é? O diabo conhece a palavra, não conhece, pastor Júnior? Até mais que nós. Agora, ser verdadeiramente servo de Deus é para poucos. É para poucos. Olha o pastor Luiz, todas as dificuldades e os problemas que o pastor Luiz está passando, onde ele está? A presença do Senhor, não é, pastor? Eu vou pegar o pastor Luiz como exemplo, posso? Fica tranquila. Olha o pastor Luiz. O pastor Luiz, para mim, é uma pessoa... Ivonete, cadê ela? Com todo respeito. O pastor Luiz, para mim, é uma pessoa em quem eu olho,
e me baseio nele, porque é um homem de Deus. O pastor Luiz, algumas vezes, já orou por mim. E muitas das vezes o Senhor respondeu. Então, quando eu olho para o pastor Luiz, eu vejo realmente um homem de Deus. Porque ele está passando por um problema, mas Deus é contigo. E Ele vai te curar. Creia, persista, insista, persevera, porque você vai ver a vitória nas suas mãos. Diferentemente daquela pessoa que eu trabalhei, era uma pessoa que me mandava mentir. Eu, como serva de Deus, mentir. Ela estava mandando. E todas as vezes que ela mandava que eu mentisse, eu falava, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Uma pessoa que não dava testemunho nenhum do Senhor. Uma pessoa que humilhava os funcionários. Uma pessoa que depreciava os funcionários. Muitas vezes eu vi funcionária dali sair chorando. E ela tentou fazer isso comigo. Ela tentou me depreciar. Ela tentou me humilhar. Depois de muitas vezes que ela me fez mentir, um dia eu falei para o Senhor, Senhor, isso não é para mim. Eu sou serva do Senhor. Está errado isso. Não está certo. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, faz alguma coisa. O Senhor preparou um reboliço santo naquele lugar e ela veio me afrontar. Quando ela veio me afrontar, ela falou para mim, você é muito negativa. Você não pode falar assim. Você é muito negativa. Eu não sei como você é na sua vida de pastora, como mãe, como esposa, mas você não pode continuar sendo assim. Amados, aquilo para mim foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Eu falei, Senhor, acabou meu tempo aqui. Acabou meu tempo aqui. E quando eu entrei lá, por ser uma pastora, ela disse que eu era enviada de Deus para aquele lugar. Realmente eu fui enviada de Deus para aquele lugar. Porque eu mostrei para ela o que é ser servo de Deus, o que é honrar a Deus e o que é andar na presença do Senhor. E eu disse para ela, um dia você disse que eu era enviada por Deus. Eu fui enviada por Deus aqui para mostrar quem você é. Ser serva de Deus como você é, eu não quero. Servir a Deus da forma que você serve, eu não quero. Por isso eu estou pedindo demissão hoje. E pedi, saí de lá e saí de cabeça erguida. E Deus me honrou, não foi, amor? Deus me honrou. Porque da mesma forma que eu fui convidada para trabalhar lá, eu fiquei em casa alguns dias, fui convidada novamente para trabalhar, para a honra e glória do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos acompanham os servos do Senhor. Eu sempre fui dizimista, eu sempre fui ofertante na casa do Senhor. Eu vejo o pastor Júnior falar de dízimo e oferta, o meu coração dói, porque eu sei e tenho a certeza de que quando você dizima e oferta na casa do Senhor, o Senhor te honra. O meu trabalho hoje, eu trabalho numa clínica de aparelho auditivo. A fono só vem de segunda e quinta, então eu trabalho só na segunda e na quinta. Na terça, quarta e sexta, eu fico dentro do consultório para atender telefone quando tem ou para atender algum paciente. O tempo todo eu fico fazendo crochê, eu fico ouvindo a palavra, eu fico honrando e falando com o meu Senhor. É silêncio total, é só eu e Deus. É por um tempo, não sei, eu estou ali para cobrir uma licença maternidade, mas Deus sabe todas as coisas. Se a moça não voltar e o emprego for meu, glória a Deus por isso, porque Deus honra quando você não admite, não aceita ser aquilo que o mundo quer que você seja. Seja luz onde você for, seja luz onde você estiver, porque Deus vai te honrar e vai te dar vitória. Foi o que aconteceu na vida desse cego. Deus honrou, apesar da multidão mandar ele calar a boca, apesar da multidão falar para ele que o Senhor Jesus não ouviria, Deus honrou este cego. E o que aconteceu? A Bíblia fala, a Bíblia continua e diz que ele viu e ele seguiu a Jesus. Amados, ele seguiu a Jesus. Ele foi mais um a estar junto com Jesus. Agora, hoje, eu te pergunto, a palavra do Senhor diz, o que queres que eu te faça? O leproso disse para o Senhor Jesus, se tu quiseres,
se tu quiseres, me cura. O que Jesus respondeu para ele? Eu quero, seja curado. Nesta noite o Senhor Jesus te faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Lê, insista, persista, persevera, porque está chegando o seu dia. E você sabe do que eu estou falando. Está chegando o seu dia. Não desista, persevere. Bate, 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 porque vai abrir. O que queres que eu te faça? Hoje o Senhor Jesus te pergunta: o que queres que eu te faça? Não tenho nem tamanho, mas estou aqui no meio. O que queres que eu te faça? É a pergunta do Senhor Jesus para hoje. O que queres que eu te faça? O que o Senhor te disse? Vai, em nome de Jesus. Porque você disse que quer. E Ele está aqui nessa noite para te curar. Eu vejo da mão do Senhor a cura saindo para você. Não importa o tempo que passar, a cura vai vir. O que queres que eu te faça, diz o Senhor nesta noite? Existem preocupações na nossa vida que o Senhor vê e o Senhor enxerga. Mas Ele não vai deixar que aconteça aquilo que não está programado para acontecer. Somente aquilo que está programado para acontecer, vai acontecer. E o Senhor diz para você nesta noite: o que queres que eu te faça? Não responda para mim, responda para o Pai. O que queres que eu te faça? E Ele vai te dar. Mas não desista, persista, insista, porque vai vir a tua vitória. Ela está caminhando, ela está chegando. Vai vir a tua vitória. Jennifer, cadê a Jennifer? Vai vir, Jennifer. E Ele fala: o que queres que eu te faça? Pede e o Senhor vai te dar. Pede, amados. Busque, o Senhor vai te dar. Feche os seus olhos, igreja. Comece a pedir para o Senhor. Fran, pede, e Ele vai te dar. Comece a pedir para o Senhor. No mais íntimo do teu ser, acasto miricanda labaxeri alabás. Naraço come nessirianta labassuri alabás. O cansaço não vai te impedir de receber a vitória nesta noite. Não vai te impedir a conda labaxeri andalabassuri alabás. O Senhor recebe as tuas lágrimas nesta noite, minha irmã, e Ele vai te dar a vitória. Casto miricanda labaxaia. Abre a tua boca, igreja. Comece a pedir, a bassurianda labaxeira. Comece a pedir, porque o Senhor vai te dar. A vitória já é sua, a vitória já é minha. O cego pediu, o cego clamou, o cego orou, e ele foi respondido pelo Senhor. É hoje o dia da tua vitória. Somente creia, porque a tua fé, a minha fé, vai dar aquilo que nós precisamos. Porque nós temos fé no nome de Cristo Jesus.